Estávamos no ano de 1933, quando a União Desportiva Oliveirense se estreou num jogo amigável contra o Sporting de Espinho, com uma vitória da nossa equipa por 8-4. Do lado da Oliveirense, alinharam Américo Tuna, Mário de Oliveira Figueiredo, Augusto Sousa, Evaristo Abreu e Guilherme Silva, este que acumulava a função de treinador. Nesta era, a UDO participou pela primeira vez numa prova oficial ao disputar o torneio de apuramento do representante de Aveiro no Campeonato de Portugal, e os júniores da Oliveirense ficaram para a história como o primeiro vencedor deste escalão jovem no Campeonato Regional de Júniores. Passado 15 anos, a Oliveirense acabaria por abandonar a prática da modalidade, sendo que alguns registros encontrados na imprensa regional desse tempo mencionam as dificuldades financeiras dos clubes. Em 1988, a instabilidade diretiva da ARCA denunciava aquilo que acabaria por ser o encerramento da sua secção de basquetebol. Jorge Casemiro encetou conversações com a direção da União Desportiva Oliveirense para impedir que o basquetebol se extinguisse na cidade. Desta forma, surgiu a integração da secção de basquetebol, tendo na liderança o próprio Jorge Casemiro. Com uma estrutura muito reduzida, Jorge Casemiro contava com a colaboração de António Boia Oliveira, Abílio Tavares e José Pato Diogo na direção da secção, e com os treinadores Vasco Nuno, Fernando Ferreira, Jorge Walter e António Pinto. Na época de 1989-90, estavam estabilizadas as condições para avançar para a constituição de uma primeira equipa sénior da Oliveirense, que participou no Campeonato Nacional da Terceira Divisão. No segundo ano, com a equipa sénior, a equipa acabou em sucesso, concretizando sua subida à Segunda Divisão Nacional. Nesta altura, mais dois elementos se juntavam à estrutura diretiva da secção, nomeadamente Olímpio Costa e Manuel Pinto da Sousa. Manuel Pinto da Sousa trilhava a partir dali um longo percurso ao serviço da secção, onde permaneceu como dirigente cerca de década e meia. Em época de estreia na Segunda Divisão Nacional, o objetivo principal era a manutenção, e para a história fica o registro dos primeiros estrangeiros a atuar no basquetebol oliveirense. Os seus nomes, Derek e Spider. Esta época assegurou-se a desejada manutenção na disputa de um play-out final. Nova era e nova aposta num jovem técnico de seu nome Carlos Pinto. Os seus objetivos passavam por garantir a manutenção na divisão. A verdade é que em 3 anos, Carlos Pinto guindou a Oliveirense até ao topo do basquetebol nacional, a primeira divisão, A1. Para além disso, nesta segunda época, estivemos também pela primeira vez na Taça da Liga, onde disputamos a Final Four com Benfica, Beira-Mar e Setúbal, tendo alcançado o 3º lugar. Na época seguinte, competimos pela primeira vez com os 3 principais clubes nacionais, Benfica, Sporting e Porto, e atingimos as meias finais dos play-offs. A época 1995-96 foi de transição. Para a estreia da Liga Profissional de Basquetebol, foi escolhido o técnico Carlos Cabral. Estivemos presentes pela primeira vez numa competição europeia, a Taça Korak. Eliminámos a equipa inglesa do Worthing Bears, tendo chegado à segunda eliminatória. Também marcámos presença na fase final da Taça de Portugal, ao eliminarmos nas meias finais o Porto e conseguirmos atingir a final, onde defrontámos o Benfica, tendo perdido por apenas 1 ponto. O coach Henrique Vieira marcou um ciclo de 8 épocas marcantes para o clube, com o seu início na época 1996-97. Unanimemente eleita pela comunicação social como a equipa sensação da época, atingimos a final do campeonato disputada contra o Porto. Embora tenhamos perdido a final num jogo que ainda hoje perdura na memória de muitos oliveirenses, o título de vice-campeões nacionais permitiu-nos, por legítimo direito,
o acesso a participar na Taça da Europa dos Clubes. Na época 1997-98, estivemos presentes na Taça da Europa, classificando-nos em terceiro lugar. Tivemos uma nova participação na Final Four da Taça de Portugal. No campeonato, concluímos a fase regular em primeiro lugar, não tendo ido além da primeira eliminatória dos playoffs. A época 1999-2000, na qual nos voltamos a apurar para os playoffs, foi marcante na história da secção. Depois de um período de 12 anos à frente da secção, tendo o Dr. Luís Paes Borges o substituído num pequeno interregno, Jorge Casemiro cessaria aqui o seu contributo ao basquetebol oliveirense enquanto dirigente. E na época seguinte emergiu Carlos Cunha e Miguel Ângelo Barreiro para liderarem a secção, superando todas as expectativas e eliminando o Benfica e Oveirense. Estivemos uma vez mais presentes na final do campeonato, agora com a Portugal Telecom. Com uma aposta muito forte na formação e com a contratação do jovem talento João Abreu, proveniente da Sanjonense, e a aposta de futuro de Henrique Vieira, a equipa de Júniores B, sub-18, conquistou a Taça Nacional. Na segunda época do mandato Miguel Ângelo Barreiro, estivemos presentes na final da Taça de Portugal, depois de termos eliminado o Aveiro Basket e o Benfica, e atingimos pela segunda vez consecutiva a final do Campeonato da Liga, novamente frente à equipa da Portugal Telecom. Em consequência da classificação obtida, participamos na Taça da Europa de Clubes. Nesta época, nova mudança no comando da secção, com António Xará a assumir o leme do barco. Vencemos pela primeira vez a Taça de Portugal e a Taça da Liga, e no campeonato repetiu-se a história das duas épocas anteriores. Mais uma vez, disputamos a final dos playoffs perante a Portugal Telecom, repetindo o lugar de vice-campeões nacionais pela terceira época consecutiva. Na época 2003-2004, conquistamos a nossa primeira Supertaça e participamos na prova europeia FIBA Europe Cup. Esta época marca o fim de mais um ciclo importante no basquetebol oliveirense, tendo sido a última em que tivemos Henrique Vieira como treinador. Depois de vários troféus conquistados, a sua ligação ao clube foi interrompida no decurso desta época. Na Liga TMN, concluímos a época conseguindo o 5º lugar e na formação o título nacional Norte nos iniciados masculinos sub-14 e os Júniores A sub-20 venceram o título distrital. Nesta era, foi contratado um técnico estrangeiro, Patrick Maucover, conduziu a equipa à fase final da Taça da Liga e ainda à final a 8 da Taça de Portugal, onde atingimos as meias finais. Na época seguinte, o treinador foi Orlando Simões, onde conquistamos a segunda Taça da Liga. Surgiu então uma crise diretiva do clube que levou à extinção da equipa sénior de basquetebol, mantendo os escalões de formação, criando assim uma base de crescimento da secção para o futuro. Para liderar a secção foi convidado António Santos. Assim, na época 2006-2007, não tivemos equipa sénior, a qual regressou em 2007-2008, constituída por atletas provenientes da formação do clube. Para treinador foi convidado José Ribas. Rui França, que é hoje bicampeão nacional, fez parte desta equipa. Nesta época, a equipa de Júniores B foi campeã distrital, na qual atuavam José Barbosa e Renato Azevedo. Na época de 2008-2009, a direção da secção foi feita por João Carlos Alves e na equipa sénior o treinador foi Ricardo Guimarães. Na formação, a equipa de Júniores B avisou o título de campeã distrital. Hélder Albergaria aparece como vice-presidente, trazendo consigo dois objetivos: emergir mais uma vez o basquetebol oliveirense ao topo nacional e fazer regressar ao clube
todos os atletas que se tinham transferido para outros clubes. Desta forma, arrancou para a sua primeira época de CNB2 com Ricardo Guimarães no comando técnico da equipa, conquistando logo à primeira o título de campeão nacional e a consequente subida de divisão. Nesta época, o clube teve pela primeira vez uma equipa sénior feminina que se manteve para a época seguinte. A época 2010-2011, com o treinador João Rocha, ficou marcada por nova conquista do título nacional da CNB1 e a consequente subida à Pro Liga, onde contamos com o contributo de um atleta americano, James Kerbowski. A época 2011-2012 foi marcada pela estreia prometedora na Pro Liga, com a presença nas meias finais da competição. O comando técnico foi dividido entre João Costeira, que abdicou do cargo por motivos de saúde, e Sérgio Salvador, que se manteve para a época seguinte. Nesta época, 2012-2013, conseguimos o principal objetivo de colocar o basquetebol oliveirense de novo na divisão principal. Fomos campeões da Pro Liga com a consequente subida de divisão. Vencemos ainda o troféu António Pratas. Na época 2013-2014, estreamo-nos na LPB ao comando técnico de Rui Alves. Na competição, conseguimos o 9º lugar numa prestação meritória para um estreante. No segundo ano da LPB, atingimos os quartos de final dos playoffs, já com Hugo Matos como treinador após uma troca a meio da época. Seguiu-se uma mudança no comando técnico com José Ricardo Rodrigues e na competição atingimos as meias finais dos playoffs. Voltamos a ter uma equipa sénior feminina e na formação regressamos aos títulos com a equipa de sub-14 masculina a conquistar o título distrital. Na época 2016-2017, a manutenção de José Ricardo Rodrigues no comando repetiu a presença nas meias finais dos playoffs. Já a equipa sénior feminina subiu à primeira divisão nacional. Um dos objetivos de Hélder Albergaria foi concretizado, com os atletas João Abreu, Marco Pinto, Carlos Rezende, Paulo Santos, João Barbosa, Nelson Costa, Renato Azevedo, João Reveles, Nuno Cortês, André Carvalho e José Barbosa. Em 2016, o último atleta que faltava fazer regressar a casa. Por fim, nas duas últimas épocas, consagramos a União Desportiva Oliveirense como bicampeã nacional, apresentando uma supremacia inequívoca para todos os seus adversários. Conquistamos ainda uma supertaça e uma taça Hugo dos Santos. A este feito, não é alheia a chegada ao clube do técnico Norberto Alves, que com ele trouxe um vasto currículo e a competência necessária para incutir na equipa e no clube essa mesma mentalidade ganhadora que tantas alegrias tem dado aos oliveirenses e que tem granjeado imensos admiradores espalhados pelo país.